para o Senhor, o mundo está incerto, mas a tua palavra é certeza, é segurança, é rocha firme e sólida que nós podemos apoiar os nossos pés, Pai. Nós descansamos em tua palavra e oramos, Pai querido, para que o Senhor multiplique e abençoe a nossa oferta, Pai, de uma maneira toda especial, e que os nossos filhos, Senhor, aprendam o valor de ser um ofertante na casa de Deus e contribuir para o bom andamento da casa do Senhor, Pai. Que eles possam compreender, vendo o papai, vendo a mamãe, sendo, Pai, puxando a carruagem nessa parte, Senhor. E eles assim também, como Levi foi abençoado, estando nos lombos de Abraão, Pai, quando este entregou dízimos a Melquisedeque, assim também que os nossos filhos, Pai, sejam abençoados, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro, Senhor, e entrego nas tuas mãos estas coisas, Pai, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Pode se assentar. Rude Cruz se erigiu. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Graças damos ao Senhor. Aleluias. Eu acho que nós temos a letra aí do hino Rude Cruz. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela deu a vida por mim. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, cante, atrativo sem fim, porque nela, aleluias, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, cante, meu Jesus, o perdão. Eu me alegro na cruz, eu me alegro na cruz, dela vem para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
cruz, coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Glória, glória ao Senhor. Aproveitando essa unção que está aqui, vamos apresentar pedidos de oração aqui no altar. Pedido de oração por Eva, dores na perna. Também nós vamos nos lembrar da irmã Rosinete, né? Ela teve um bebê e seu bebê está com complicações, né? Ela não está na comunhão, mas sempre está em contato conosco. Ela está hoje aqui, a irmã Rosinete? Está a irmã Antoliana, não? Está lá no hospital? Então ela fala para mim que tem desejo de voltar para a igreja. E isso tudo não é no meu tempo, nem no teu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Então, se tiver mais alguém que tem algum pedido de oração, você levanta a sua mão na hora da oração e nós vamos interceder. Também eu fui informado do irmão Luan, da irmã Jéssica, que não estão bem, mas não é sintomas dessa doença não, é coronavírus, é mal-estar, algo que eles comeram, não fez bem, os dois passaram de ontem para hoje bem ruim, né? E então comunicaram para mim que, se possível, tomarão ceia na semana seguinte e infelizmente não poderão estar devido a não estar bem no organismo. Vamos orar, vamos interceder por todos. Nós estávamos numa corrente de oração a nível nacional pelo nosso amigo, irmão Josué, filho do pastor Valdir, que pegou o coronavírus, passou ali para morrer, foi entubado, ficou dias no CTI. O CTI toda hora sai pessoas dando alta assim, de óbito, né? Não alta de, acho que não é a palavra certa, dando alta, né? Dando óbito, né? Então, mas graças a Deus desentubaram ele, saiu do sedativo e está devagarinho se recuperando. Nós oramos muito para que Deus poupasse a vida do irmão Josué, que é um auxiliar direto ali do pastor Valdir, e é um músico que toca todos os instrumentos, é muito efetivo na igreja, e muito amigo nosso também, Ele geralmente fica com os irmãos de Sidrolândia nos encontros, quando ele está nas escolas, fez amizade com várias pessoas aqui de Sidrolândia, e passou bem mal mesmo, para partir mesmo. Nós ficamos muito apreensivos. Então tem 2 filhos pequenos, mas graças a Deus está melhor, graças às orações e graças a Deus. Vamos orar? Vamos interceder. Pai bendito e Deus eterno, nós rogamos a Ti, ó Pai, que, como foi lido aqui em Isaías 53, é o consumador da bênção, é o consumador da vitória do Teu povo. Talvez eu não citei situações aqui, mas no meio dessas mãos levantadas, Senhor, tem um pedindo por um parente, tem um pedindo por si mesmo, outro pede por um filho, outro pede pelo familiar. Senhor, essas mãos levantadas, Senhor, Pai querido, aflições no corpo físico, aflições de espírito, aflições e perturbações, eu não sei,
Pai, de todo jeito que o diabo vem, Pai, nós colocamos o freio nele agora, pelo poder do sangue de Jesus, através dessa ferramenta que é a oração, que o Senhor deixou para nós, Pai, para que nós orássemos com fé, Pai querido, e nós rogamos e intercedemos por cada pessoa que foi citado aqui, e por aqueles que não foram citados aqui, mas estão sendo citados aí no meio da igreja agora, Senhor, pessoas carentes, pessoas talvez que estão em hospitais, pessoas necessitadas, Pai. Satanás, nós te repreendemos. Você, diabo sujo do inferno, você é o autor de doenças e aflições, mas o Senhor Jesus nos deu vida, e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e nós desfazemos toda doença, toda enfermidade, toda obra maligna e infrutuosa das trevas, seja condenada até as suas raízes, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pelo poder do sangue do Calvário, Pai, nós repreendemos neste momento, Senhor, dos nossos átrios, Pai, dos nossos ambientes aqui de culto, nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade, toda aflição, toda moléstia, todo mal-estar, todo espírito contrário ao Teu Espírito Santo, seja barrado, Senhor, porta fora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não encontre lugar, não se sinta bem aqui, mas que seja expulso todo espírito de enfermidade, espírito das trevas, que oprime, que tenta trazer dissensão, ó Pai, e que o povo de Deus seja vitorioso pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos com fé em nossos corações. Nós temos aprendido que Tu és o Deus que responde às orações, Pai. Nós temos sido ensinado e visto pelos testemunhos quantas orações foram respondidas, Senhor. O Senhor ainda responde às orações, Pai. O Senhor ainda é o Deus que responde à oração, Pai. Como ouviste aquela mãe aflita, Senhor, com o seu filho morrendo de doença venérea, e o Senhor ouviu a oração dela, e parou aquele avião, Senhor, em Mênfis, e levou o profeta na casa daquela mulher pobre, Senhor, lá no meio do subúrbio, Pai, lá estava o homem de Deus, Pai, oh meu Deus, o Senhor parou aquele avião, Pai, assim como a sunamita, ela disse, eu também creio no Deus de Eliseu, no Deus de Elias, Senhor. Quantas promessas e quantos testemunhos nós temos, então nós cremos, Pai, e confiamos em Ti, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Podeis se assentar, pode aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, graças a Deus, nós tivemos um saldo de oferta de R$ 1.213,50. R$ 1.213,50. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Honra e glória ao Senhor, Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus continue abençoando aqueles que amam, se importam com a igreja, separam a sua oferta, fazem seu sacrifício. O meu Deus, o teu Deus te sustentará, amém? Lembre-se, Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para ninguém, sempre é nós que seremos devedores, mas Ele não nos deve. Então, nós temos aqui os nossos cultos diários aqui, nossas ofertas são às vezes R$ 35, às vezes R$ 40, às vezes 50, então essa é uma oferta substancial para a nossa igreja. Essa oferta aqui tem sacrifício por trás dela, amém? E Deus abençoe as pessoas que amam a causa, que sacrificam. Eu faço o meu sacrifício, eu não quero ficar falando aqui e não fazer. O pastor fala, mas não, Deus sabe que eu também, no dia da ceia, eu faço meu sacrifício também. E eu já falei um segredo meu, quanto mais apertado eu fico, mais eu tento ofertar, porque eu sei que é dali que vem a minha bênção. Quando a coisa aperta, aí que eu pego logo que tenho e oferto, porque eu creio que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, e logo Deus, de alguma forma, supre as nossas necessidades. Nesses tantos anos de vida cristã, eu já ouvi testemunhos maravilhosos de socorros que chegaram assim, na última hora, Deus entrou em cena. Todos nós temos, eu acho que temos algo assim, né, de ver a mão do Senhor nos sustentando.
Se você nunca viu, pastor, eu nunca vi esses milagres acontecer na minha vida. Ora, só de Deus sustentar você e você estar aqui hoje, você é um milagre. Amém? Ele não te sustenta a cada dia com o pão, né? Com pão, com alimento. Você está aqui, bem vestido, aqui hoje à noite, né? Jantou não, almoçou. Deus tem te sustentado, não tem? E continuará sustentando. Amém. Nós teremos, não sei, alguns cultos especiais, não sei se um apenas ou mais de um, no final de semana que vem. Nós estamos com nosso irmão, nosso amigo, o irmão Dário, que é um levita consagrado, né? Muito querido por todos nós, canta, toca, compõe hinos, está aí passando os dias aqui da Ana, quer estar conosco aqui. E a gente vai fazer uns cultos aqui de louvor, de agradecimento. Quando a gente fala culto de louvor, mas nunca ninguém volta vazio da palavra. Tem participações, surge testemunhos, a gente sempre fala algo através da inspiração e Deus abençoa, não é? Então, irmãos, não se preocupe. Nunca fala assim, eu não vou no culto hoje que não tem pregação, hoje vai ser só cantoria. Não é cantoria, é adoração a Deus. É adoração ao Senhor. É adoração. Eu recomendei os irmãos, alguns assistiram o culto do pastor Lindomar Xavier de São Carlos, o culto escola dominical. Depois tive pessoas me falando aqui, que culto maravilhoso, né? Então, assiste a escola dominical de hoje de manhã de São Carlos, né? Tabernáculo, como é que é o nome lá? Tabernáculo Elohim. Você procura lá, você acha. Ele pregou sobre o elo forte e o elo fraco, ou algo assim. A força do elo forte está no elo fraco. Isso foi o profeta que disse. E é uma verdade. O som está ruim aqui para mim, irmão Samuel, o retorno. Está muito, parece que agudo. Não sei se desligou, eu estou ouvindo o som da igreja. A força do elo forte está no elo fraco, por quê? Porque não adianta você ter uma corrente puxando o caminhão, se você tem um elo que está podre ali. O elo podre vai romper. Toda a corrente está boa. Mas onde que está a tua maior força? Está no teu elo mais fraco. A tua força está no elo mais fraco. Porque não adianta, a corrente toda é forte, mas se tem um elo fraco, na hora da pressão, é ali que ele vai arrebentar. Então, irmão, é investir no elo fraco, fortalecer o elo fraco, não é verdade? Fortalecê-lo, colocar ali uma solda, substituir, colocar um novo ali. Então a força nossa está no nosso elo mais fraco. Compreendeu? Compreendeu a expressão? Então, e ele fala ali sobre os dias de Balaão, sobre Números, né? O livro de Números, quando Balaão incitou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E através do plano de Balaão, quando ele viu que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, que o povo de Deus era abençoado, e as bênçãos de Deus não podem ser revogadas, o que Deus abençoou, o diabo não amaldiçoa. Então o que ele fez? Ele introduziu o povo com festas, participando de festas do mundo, e eles entraram no arraial dizendo, nós somos irmãos, servimos o mesmo Deus, e começou a trazer a religião organizada para o meio do povo de Deus, e aquilo começou a desagradar a Deus, e um sacerdote, filho de um sacerdote chamado Hofni ali, vai tirar a sua espada e vai agir, né? E aquilo representa o zelo da casa de Deus naquele sacerdote, limpando o altar, trazendo a igreja novamente a vida cristã, posicionando ela de novo para que eles continuassem a sua marcha. Mas eles perderam 24 mil homens por uma praga que se disseminou no meio do arraial devido ao pecado que entrou. Pecado sempre traz doenças, males, brigas, contendas, depressão, enfermidade, compreende? Ansiedade, essas coisas, elas geralmente acompanham o pecado. Não é que uma pessoa ficou doente, ela está endemoniada ou está em pecado, né? Mas, veja, se não houvesse pecado, não haveria enfermidade. Não haveria enfermidade. A enfermidade entrou no mundo quando o pecado entrou no mundo.
Lá no Éden perfeito não havia doenças. Não havia doenças. Compreende? Então, irmãos, foi muito bom. Vamos nos colocar de pé agora e vamos tomar a palavra de Deus. Eu acho que as notas que eu tinha a dar eu já dei. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Encontrou? Daniel capítulo 9, verso 1. Daniel capítulo 9, verso 1. Deus abençoe a irmã Rosalina e seu esposo. Amém? Deus abençoe. Daniel capítulo 9, verso 1. Encontrou? No ano 1 de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Querido Deus, Pai Celestial, nos ajude, Senhor. Me ajude, Pai, a começar nessa escritura e terminar no Calvário, Senhor. Ó, meu Deus, onde todas as nossas bênçãos foram conquistadas, Pai. Deus querido, Deus eterno, toma nossa mente, Senhor. Toma nossos pensamentos. Perdoa teus servos, Senhor. Perdoa cada um de nós, Pai. Ó, meu Deus, se olhares para as nossas faltas, Pai, nenhum de nós conseguiria ser abençoado nesta noite. Mas não nos olhes segundo a tua justiça, olha-nos segundo a tua misericórdia, olha-nos através do sangue de teu Filho Jesus, olha-nos sob a pele de um cordeiro oferecido, Senhor, olha-nos através das manchas de sangue do Calvário, Senhor. Ao pé da cruz, eu quero me ajoelhar, Senhor, nesta noite, e eu quero confiar no que Jesus fez, não no que eu fiz, ou no que eu posso fazer. Eu quero confiar no sacrifício consumado, Pai, do Calvário. E assim, meu Deus, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Nós sempre queremos nos lembrar que Deus é o santo que habita entre os louvores. O louvor é tão importante, quase tão importante quanto a palavra. Os dois são casados. Louvor e pregação são marido e mulher. Amém? Culto é feito de adoração e palavra. O louvor, ele nos une num só pensamento, nos traz emoção e alegria. O líder de cântico cantando com a igreja, apresentações especiais, tudo isso tem por objetivo nos trazer a um sentimento para que o coração esteja untado para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, não somos cantores, somos adoradores, né? Adoramos a Deus porque Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adorariam em espírito e em verdade. Não é só falar, verdadeiros adoradores, mas Caim também adorou, mas Deus não recebeu sua adoração.
Se eu e você olhássemos para ele, talvez estava bem vestido, talvez não, era muito bonito tudo que ele fez, seus adornos, seus arranjos, sua beleza que ele colocou no altar. Mas Deus não procurava beleza, Deus procurava sangue naquele altar. E sangue fala de sacrifício, não é? Sangue é uma coisa impactante, tem gente que passa mal quando vê sangue. Quando vê sangue, fica pálido, tem vertigem. Sangue sempre impacta as pessoas. É por isso, uma vez houve uma campanha nas igrejas evangélicas, diziam assim: os nossos velhos inários falam muito de sangue, parece que é uma igreja de carnificina. Isso foi lá na década de 50, né? As igrejas se reuniram para tirar um pouco, falava muito de sangue nos antigos inários. Então o profeta foi para o púlpito e disse: não tire o sangue dos nossos hinos, não tire o sangue da igreja. E ele disse: essa Bíblia está encharcada de sangue, sangue dos mártires, sangue dos profetas, sangue de Jesus Cristo, sangue de Abel que clama, né? Então a Bíblia está encharcada de sangue, irmãos. A história da vida cristã, ela muitas vezes foi esculpida, foi escrita com tintas de sangue, amém? Então é impactante sim, mas é pelo sangue de Jesus que nós vencemos. E a religião do sangue, o que significa o sangue? O sangue, né, nas 3 etapas da graça. Quais são as 3 etapas da graça? Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, amém? O profeta retratou muito bem isso num copo que você acha caído no quintal. Você achou um copo de vidro lá no fundo do quintal, afundado, estava com terra sobre ele. Então você, eu achei um copo aqui. Você tirou o copo da terra, você tirou ele da lama, da terra. Você não tira o copo lá e vai beber água limpa nele. O copo está sujo. Quando você tira o copo da terra, quando você desenterra ele, aquilo é a justificação. Tirou, mas ele está sujo ainda. Quando a gente é batizado e vem para a palavra, a gente está cheio de maus hábitos, pensamentos malignos, desejo de vingança, ódio, um monte de coisa. Então, o batismo não tira essas coisas da gente. Tirou o copo, ele está sujo, está encardido. Você não vai beber água nele. Então, o segundo passo é colocar detergente nele, pegar uma boa bucha, pôr debaixo da água e lavar. Essa é a segunda etapa, é a santificação, quando Deus está limpando o vaso, amém? Então justificação, tirou da terra. Santificação, levou para a pia, está lavando. Batismo com o Espírito Santo é quando o próprio Deus vem e vê um copo limpo e derrama sobre ele o azeite que representa o Espírito Santo. A água limpa, a água pura da palavra, correto? Então, não é assim, são 3 etapas. Deus trata conosco em 3 etapas: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, repito, nós tínhamos uma concepção do que era o batismo do Espírito Santo, mas o que é a evidência pastoral do batismo do Espírito Santo? Como é que eu sei que uma pessoa tem o batismo do Espírito Santo ou não? Irmãos, não há 2 Espíritos Santos. O Espírito Santo não nega a palavra, amém? Isso é simples. Pode fazer fogo descer do céu, pode vir pintado de ouro, se não bate com a palavra, não é o Espírito Santo. É unção, é alegria. Eu não estou dizendo que é do inferno. É unção, desce regozijo, bem-estar, a pessoa chora. Mas isso aí é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? Não, senhores. A evidência de se ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Crer em toda a palavra não é falar assim: eu creio, mas eu fico daqui crendo. Quem crer na palavra, Jesus chegou a dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Amém? Porque quando você crê, você executa, você vive aquilo, você toma aquilo, você creu, horas. Se você crê, você faz o que aquilo mandou você fazer. Amém? Então, o batismo do Espírito Santo é você crer em toda a palavra. E outra coisa, crer em toda a palavra te dá o direito de ter o Espírito Santo. Crer em toda a palavra te dá o direito de ter o Espírito Santo.
Quando você vê alguém que você fala assim, ó, o que você está fazendo não está de acordo com a palavra, e a pessoa entesta e fala que tem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo crê, ele leva você a ficar com toda a palavra. E foi prometido, não foi? No livro de Joel, que viria o tempo da restauração de todas as coisas, quando haveria o encontro das águas, e o espírito de profecia disse, eu restaurarei tudo que o gafanhoto, a locusta, o pulgão. Esses insetos devoram árvores, isso representa a árvore noiva é a igreja. Essa igreja que foi carcomida pelas eras, havia uma profecia, e restituir-vos-ei, diz o Senhor, e as eiras se encherão de trigo, né? E mosto, que é o vinho, o estímulo da revelação, e o trigo representa a palavra que voltaria, e o meu povo nunca mais seria envergonhado. É uma profecia, e eu tenho que olhar ela de frente, eu tenho que falar assim, se eu estou vendo nos tempos do fim, eu tenho que crer e ver a restauração de todas as coisas. Aí você fala assim, pastor, mas o mundo segue do mesmo jeito. Que siga, irmão, na minha vida a palavra foi restaurada. Que o mundo vai fazer, que vai deixar de fazer, para que rumo que ele vai? Eu não estou vendo nada no mundo que tá mostrando que houve uma restauração da palavra. A restauração da palavra é na tua alma, na tua vida. Não queira procurar isso no mundo religioso, não. Eu digo e sempre repito, Deus não está em igrejas, Deus está em sua palavra. Se Deus tivesse vinculado a um sistema religioso, coitado dos outros, estavam perdidos, não é? Se fosse o adventista que tivesse certo testemunho de Jeová, ia para o inferno. Os assembleianos, da palavra de Cristo, da congregação, os da mensagem. Se fossem os católicos, os evangélicos estariam perdidos. Veja, então Deus, ele é interdenominacional, correto? Então, irmãos, e eu chego a dizer mais, se você tem ouvidos para captar o que eu vou dizer, esse é o tempo de sair dela, povo meu, é sair do sistema e entrar na palavra. Entrar na palavra. Porque este é o tempo em que essas profecias estão se cumprindo. E através de uma mensagem, Deus tem trazido uma restauração de toda a palavra. Amém? Aleluias. Então, sobre essas coisas, nós queremos nos firmar nessa noite e crer de todo o coração que é ali que Deus nos encontra. Amém? Sob sua palavra. Muito bem, irmãos, geralmente, agora eu já vou nos focalizar aqui nessa escritura que eu li, tudo bem, tirou, mas em Daniel capítulo 9, e eu vou enfocar um pouco o verso 2, dizendo isso aqui, olha, geralmente, as aflições, as lutas, a busca por eu não vou nem dizer fé, eu vou falar esperança, por um horizonte, por uma luz no fundo do túnel, leva as pessoas a se reinventarem, a buscarem, a se adaptarem, readaptarem, a buscar de uma fonte, buscar algo, para querer encontrar algo real da parte de Deus. Daniel capítulo 9, você encontra exatamente este profeta, tão sábio como foi Daniel, que chegou na Babilônia na sua adolescência, junto com os jovens hebreus, que tiveram o episódio da fornalha, né? 7 vezes aquecida, mas o quarto homem estava com eles, Daniel também na cova dos leões, porque eles estavam na Babilônia, mas eles não viviam de acordo com a Babilônia, e por isso tiveram suas experiências. A mesma coisa você está nessa Babilônia, mas você não vive de acordo com essa Babilônia, você se alimenta da palavra, e crê na palavra de Deus, amém? Veja, então, agora Daniel eles estão, talvez, no ano 68 do cativeiro babilônico aqui, 68, 69, e começa a dar em Daniel assim um comichão, e Daniel, um profeta sempre olha para outro profeta, e Daniel tem os escritos de Jeremias lá na Babilônia, e ele carrega aqueles pergaminhos, eu vou ilustrar aqui, talvez debaixo do braço, talvez assim de encontro, mas onde ele vai, ele lê, porque o livro do profeta Jeremias é um livro extenso, tem muitas profecias lá, tem Lamentações e tem Jeremias, e foi o profeta que antecedeu a queda
e a ida para o cativeiro babilônico. Nós temos que ver que em Daniel capítulo 9, Israel está vivendo dentro da Babilônia, numa vida de escravidão. Lembra que nos Salmos, eles disseram assim: entre os salgueiros, junto ao rio, nos assentávamos e chorávamos, porquanto aqueles que nos prenderam, nos pediam que cantasse um dos hinos de Sião. Dizia: alegre-nos e cante-nos um dos hinos lá da terra de vocês, um dos hinos de Sião. Dizem que vocês são muito bons nos louvores. E aí, esse salmista que é desconhecido, vai dizer assim: como cantaria os cânticos de Sião em terra estranha? Perca a minha destra a sua destreza, e minha língua grude no paladar, se seque no meu paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, minha maior alegria, né? Então ali, uma expressão poética de um povo que estava vivendo, irmão, debaixo de um jugo babilônico, mas que amava Jerusalém e reconhecia que foram seus pecados que os tiraram da terra que Deus os havia colocado. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, coloca para mim numa escritura, por favor, Jeremias capítulo 25, versículo 11. Se você está anotando, está com a sua Bíblia, quiser abrir, Jeremias capítulo 25, versículo 11. Vamos voltar um pouquinho, tem Ezequiel e depois tem Jeremias. Capítulo 25, versículo 11. Aqui é antes do cativeiro babilônico, isso aqui é quase 100 anos, uns 70 anos antes de Daniel estar lá, onde nós lemos em Daniel capítulo 9. Veja as palavras do profeta Jeremias: e toda esta terra virá a ser um deserto. Isso aqui ele falou antes de Israel ser levado cativo. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Mas agora Jeremias, ele não tinha como saber isso, nem afirmar. Deus vai falar na boca dele: e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui ele falou quanto tempo duraria o cativeiro babilônico. Só que, irmão, tem gente que não presta atenção. Isso aqui, porque você não vê todo mundo falando: olha, lembra do que o profeta... Não, Daniel, lá no caos do cativeiro babilônico, agora está lendo as mensagens, está lendo, e encontra num parágrafo lá essa citação. Então, vamos voltar para Daniel capítulo 9, por favor? Pode voltar para Daniel capítulo 9. Você crê na Bíblia Sagrada? Você tem que ver que a Bíblia é um livro que se repete. Veja, é um livro que se repete. Então, lembre-se que Babilônia inicia o período dos reinos gentios. A estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas e pés de ferro e barro, representando os reinos dessa terra. Lá era o primeiro reino gentil que dominaria, era a Babilônia. Então, agora eu vou ler para você o verso 2, vai fazer mais sentido. Verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amém? Pastor Aldrin, qual a importância disso aqui para nós? A importância disso para nós é que você entenda que uma pessoa que não quer ficar a ver navios, ela tem que olhar para a palavra para saber aonde ela está e quais são, irmãos, as circunstâncias da hora em que ela está vivendo, reconhecendo seu dia e sua mensagem. E eu vou fazer uma afirmação aqui que o profeta fez milhares de vezes. O diabo não tem medo quando você fica falando do que Deus vai fazer. O diabo não tem medo quando você fala do que Deus já fez. O diabo treme quando você fala o que Deus está fazendo agora, nesse dia. Aí sim você vai ver o diabo preocupado. É quando você... Porque, veja comigo aqui, raciocine comigo. O que adiantaria Daniel falar assim: ô irmão, que maravilha,
Jeová mandou Noé construir uma arca. Olha, será que ele vai mandar eu também construir uma arca? E através dessa arca ele vai trazer um dilúvio na Babilônia, e nós vamos escapar daqui, abrigados e protegidos sob uma arca de Deus, uma arca celestial. Mas era muito importante Daniel entender, porque Daniel era um líder, Daniel era um profeta, Daniel era um homem na Babilônia que o povo olhava para ele, ele era um cabeça, ele era um influenciador, ele era uma pessoa proeminente, todo mundo sabia que Daniel era um profeta, e esse profeta estava estudando a palavra, veja, e ele descobriu nas suas leituras que o tempo estava no fim, irmão, e pelas mensagens, você também sabe que nós estamos no fim dos tempos, para sair desse mundo e voltar para Jerusalém celestial, amém? Então veja, não é falar assim, será que Deus vai mandar outra arca de novo, a arca de Noé? Não é isso, irmãos, não é isso hoje. Será como nos dias de Moisés, Deus vai nos trazer para um outro êxodo, e vai derramar o sangue de um cordeiro, e nós vamos comer o cordeiro, colocar o sangue no umbral da porta? Não é isso, agora é tempo de arrebatamento, aleluias. Mas veja, eu entendi pelos livros, poderia ser eu entendi pelas mensagens, um profeta sempre olha para outro profeta. Ele poderia não ter humildade e falar assim, eu não tenho que ler o que Jeremias escreveu não, eu tenho que orar para Deus, Deus me mostrará. Os profetas não trabalham dessa forma. Um profeta sempre olhou para a mensagem de outro profeta. Amós 3,7, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Os profetas. Veja, então Daniel estava olhando para o que o profeta antes dele tinha dito, e entendeu pelos livros. Veja, chegou o dia, chegou a hora. A primeira coisa, quando uma igreja descobre o dia e a hora em que ela está vivendo, a primeira coisa, vamos seguir em Daniel capítulo 9, veja, verso 3 agora. A primeira coisa quando alguém dirige, quando alguém descobre aonde está, onde você está parado, eu não me refiro de estar parado aqui no tabernáculo da igreja de Sidrolândia, onde você está parado a nível de era, aonde você está, em que tempo das eras cristãs você está, no relógio de Deus, aonde estamos, irmãos? Não no relógio do homem, não no relógio de começar o trabalho segunda-feira, mas no relógio de Deus, aonde nós estamos. Quem é o relógio do mundo? Para quem não sabe, o relógio do mundo é Israel. Amém? Todo teólogo sabe disso. Israel é o relógio de Deus. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a figueira voltou a brotar, como diziam as profecias. E a estrela mais antiga do mundo, a estrela de 6 pontas de Davi, voltou a flamular em Jerusalém. Ela se levantou de novo. Deus levantou a figueira. 7 nações ao seu redor. Nos primeiros anos que eles viraram nação, vieram contra ele. Mas Jeová entrou em cena na guerra dos 6 dias e defendeu Israel. Depois atacaram Israel de novo, no dia do feriado do Yom Kippur, que é o feriado mais sagrado. A gente estava vendo um vídeo em família lá em casa, que fecha tudo, açougue, padaria, comércio, vendedores ambulantes, tudo fecha no dia do Yom Kippur. E em Levítico 23, o Yom Kippur é a festa da expiação, a festa do perdão, aquela festa, irmãos, que antecede a última festa, que é Tabernáculos. Veja, a festa da expiação é Apocalipse 10, o anjo forte descendo para a noiva e revelando a palavra através do livro, os nomes no livro para nós. Essa é a nossa festa do nosso Yom Kippur. Glória a Deus.
Você sabe que Levítico 23 não é apenas para falar de 7 festas que ficariam no passado. Aquelas 7 festas falavam de Cristo e sua obra vindoura. Não é o meu culto, eu já ensinei sobre isso aqui. A primeira era a Páscoa é Cristo Jesus. A segunda era a festa dos pães ázimos, Jesus é os nossos ázimos, o pão que não leveda. A terceira era primícias fala de ressurreição. Jesus foi a nossa Páscoa, se ofereceu por nós. Ele ficou na sepultura naquele sábado em silêncio, aquilo foi os pães ázimos, mas aquele corpo, ele não entrou em putrefação, porque havia uma profecia dizendo: não permitirá que o seu santo fique na sepultura, nem que o seu corpo veja corrupção. Então no domingo de manhã, ao terceiro dia, primícias, ele ressuscitou dos mortos. Depois da primícia, quarta festa das semanas, ou Pentecostes, aconteceu em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Amém? Então você tem as 4 primeiras festas, lá nos dias de Jesus há 2000 anos. A quinta festa das trombetas. Quando elas ocorrem? Elas ocorrem ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Israel volta para a sua pátria e se torna nação de novo. Depois de 2500 anos, Israel voltou a ter uma pátria. Ô irmão, que hora estamos? Que hora estamos vivendo? A oliveira brotou, a figueira já deu seus frutos, prosperou. Israel tem uma das melhores forças aéreas do mundo, já tem sua moeda, já tem seu exército. Veja, um estado menor do que Sergipe aqui do Brasil, e é uma potência mundial. A única democracia no Oriente Médio é Israel. Veja, que hora estamos? Então a quinta festa de Levítico 23 é a festa das trombetas, quando Israel se reunia ao sonido das trombetas. Foi o povo de Israel voltando para Jerusalém e voltando a ser uma nação. Sexta festa, cheguei nela, festa da expiação, ou Yom Kippur. No Yom Kippur, nesse feriado, Israel foi atacado. 1967, todas as nações árabes vieram contra ele. De uma forma miraculosa, Jeová deu vitória mais uma vez. Irmão, eles não conseguem vencer Israel. É uma pedra no sapato dos países árabes. Por quê? Há uma profecia que os rios brotariam de novo nos desertos da Judéia, e nós vimos essas coisas acontecendo. Israel importa tecnologia, importa frutas para a Europa toda, flores, tecnologia. Quem você acha que criou o WhatsApp? Israel. MSN, mensagem de texto, Israel. Eles são a ponta da lança em tecnologia. Onde você acha que é o escritório oficial da Microsoft? Israel. Amém? O domo que eles têm em torno de todo Israel, para proteger dos rockets, né? Os foguetes palestinos. Israel desenvolveu um escudo invisível, que quando sai um foguete da Palestina, automaticamente já dispara um foguete de Israel e derruba o foguete do inimigo. A inteligência, a sabedoria, Deus deu essas coisas para eles, mas tudo isso é para você olhar e saber que hora estamos. Nós não somos Israel, nós somos a noiva gentia, nós somos Ruth, a moabita, meu irmão, aleluia, encontrando com Boaz para o casamento, aleluia. Porque quando Boaz casa com Ruth, ele restitui tudo que Noemi tinha. Mas quem ele toma por esposa é Ruth. Ele não toma Noemi. Ele fala, não, a senhora Noemi recebe tudo que tinha, mas quem vai para casa com Boaz é Ruth, a moabita. Tipo perfeito de uma noiva gentia que é redimida pela palavra. Amém? Os tipos não falham, os tipos são perfeitos. Então veja, mas vamos nos ater aqui. Muito bem, irmãos. Então, quinta festa, trombeta. Sexta é expiação. Sétima é tabernáculos, mudança de corpos. Fala de arrebatamento. Sair desse corpo de vergonha, esse corpo de doenças, de dores, de vergonha, cheia de sentimentos estranhos. Sair desse corpo fracassado e entrar num corpo transformado. Amém? Ser revestido da nossa habitação celestial. Um corpo que não há doenças, não há aflições. Aleluias. É a armadura de Deus, é a veste celestial nos ungindo. Não subiremos com esse corpo cansado. Deus nos transformará. Aleluias. Ele prometeu. Suas promessas não falharão.
E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações, súplicas, com jejum. Então peraí, primeiro Daniel ficou desinquieto, primeiro Daniel começou a buscar, cavar, procurar, alguma coisa está acontecendo. Aí ele começou a ler as mensagens, olha aqui, e ele encontrou que os dias do cativeiro babilônico estavam se encerrando. Entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor através do profeta Jeremias haviam de se cumprir. Quando ele descobriu a hora que ele estava vivendo, primeiro passo, veja, dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, com súplicas, com jejum, com saco e cinza. Quem quer alguma coisa de Deus, tem que buscar com sinceridade. Ah, irmão, você tem que realmente focar em Deus e falar, eu quero mais de Deus. E Deus se manifestará para quem quer que seja. Mas nós temos que buscá-lo. Olha como Daniel buscou, com oração. Só oração? Súplicas. Súplicas fala de... É mais do que uma oração, é clamar, Senhor, uma súplica. Jejum, né, humilhando a sua carne. Jejum. Saco e cinza é uma expressão de não colocar roupas bonitas, mas de humildade, de tirar toda a vaidade e caminhar em humildade com Deus, né, nesse período de busca que ele estava vivendo. Próximo versículo. E orei ao Senhor meu Deus. Então, irmão, veja, eu vou continuar, mas eu vou para a segunda coisa, mas veja, compreender o que Deus tem para você, quais são suas promessas para a hora que você está vivendo, amém? Não adianta você ficar olhando para uma promessa que foi para um outro dia, você tem que saber o que é prometido para o dia em que você está vivendo, amém? Você tem que saber, aleluias, quais são as promessas da hora em que você está vivendo, o que Deus tem para você hoje, como é que deve ser a sua oração agora. É importante você saber como você está orando, e de que forma você está orando, porque essa oração que vai começar aqui, vai culminar com a descida de um anjo. Lembra do anjo que desceu? Essa oração aqui vai trazer um anjo na terra. Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você crê que Deus ainda desce para abençoar o seu povo? Para manifestar ao seu povo? Então, agora vai entrar. Então, a primeira coisa, ele é compreender o que Deus tem feito para você. Quais são as promessas para a hora que você está vivendo. Ele compreendeu. Quando ele compreendeu isso, veja, então ele foi orar. A segunda coisa, depois de compreender, ele foi dirigir seu rosto ao Senhor Deus. E agora... eu estava meditando sobre isso e pensei assim, volta para o versículo anterior, por favor. O que significa dirigir meu rosto ao Senhor? Como é que eu dirijo o meu rosto a Deus? Dirigir seu rosto a Deus é dirigir seu rosto para a sua palavra, é fincar a cara na palavra, é fincar o rosto numa vida de mais oração e de mais aproximação de Deus. Eu dirigi o meu rosto a Deus. A gente poderia falar, Daniel, então me fala, que lado que Deus está, que eu também vou dirigir o meu rosto a Ele. Que lado que Deus está, irmão? Deus está do lado da sua palavra. Dirigir seu rosto a Deus é se envolver com as coisas de Deus, com hinos espirituais, com oração, com tudo que agrada ao Senhor. Dirija teu rosto a Deus, ainda que seja como o cavalo, né, que coloca aquele tampão e diz, ele só olha numa direção. Nós queremos olhar para Deus. Aleluia, eu dirigi meu rosto a Deus. Então eu achei muito bonito isso, veja. Porque agora ele sabia, a igreja, como orar e pelo que orar. Irmão, pelo que você está orando? Pelo que... glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Às vezes a gente está glorificando a Deus, está exaltando, mas pelo que você está orando? Pelo que você está orando? O profeta costumava dizer assim, aproxime-se de Deus inteligentemente, trazendo, o que é tomar Deus em sua palavra? Ele falava assim, via uma pessoa enferma, ele dizia, irmã, tome Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra é se aproximar de Deus, trazendo aquilo que Deus disse. Tome Deus em sua palavra. Senhor,
está aqui a tua palavra, Senhor, eu creio na tua palavra, eu te tomo em tua palavra, o Senhor prometeu, ó Deus, tome Deus em sua palavra. O profeta costumava dizer: igreja, tome Deus em sua palavra. Família, tome Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra é se aproximar de Deus carregando as suas promessas. Amém? Aleluias. E a terceira coisa, não é só ir lá e falar: Senhor, a hora está próxima, eu creio, Senhor, nas tuas promessas, ó Senhor, cumpre em mim as tuas promessas, essas bênçãos que estão prometidas para esse dia. A terceira coisa que eu, estudando isso aqui, anotei: confissão. Não se aproxima de Deus achando que Deus deve alguma coisa para a gente. Não se aproxima do Senhor como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Não, irmãos. Amém? Confissão, aleluias. Veja, reconhecendo as virtudes de Deus. E agora eu quero enfatizar, coloca para mim no versículo, pode ser o 5 mesmo, olha o 5. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Amém? Pecamos. Ele está colocando ele não está falando assim: Senhor, o meu povo é um pecador, o meu povo é um povo que vive no pecado, mas tenha misericórdia dessa raça de pecadores. Não, ele se incluiu nisso. Pecamos, Senhor. Ele incluiu-se a si mesmo nisso. Quando você vai fazer algo a Deus, você tem que sentir a sua miséria, sentir o quanto você precisa de Deus. Pecamos, Senhor, e cometemos iniquidade. Irmão, me perdoe, mas Deus não poderia dizer assim, ó: não precisa você me falar que você pecou, eu sei todas as coisas, eu sei que você pecou, eu sei que vocês agiram assim, assim, assim. Mas não se trata disso. Quando você fala reconhecendo, é importante isso para Deus. Amém? Mas pastor, Deus sabe de todas as coisas, mas você não sabe de todas as coisas. Então quando você vai diante de Deus falando: Senhor, pecamos, Deus não vai dizer para você assim com ignorância: eu sei que você pecou, eu vejo tudo que você faz, eu vejo você dentro de um quarto, eu vejo você dentro de um banheiro, eu vejo você dentro de uma sala, eu vejo você aonde quer que você vai, eu vi você naquela outra cidade, eu vi você lá naquela região, eu vi. Deus não fala isso. Ele quer te escutar. Ah, você quer me falar? Então fala. Porque senão, se você ler o capítulo 9, você vai ver o tanto que Daniel vai se derramar. E o diabo quer falar para você: você está perdendo tempo orando, não precisa disso, não precisa daquilo. É importante você ir diante de Deus em oração. Entende, irmão? É importante. Então vamos lá, um pouquinho mais. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Reconhecendo a importância: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe, todas as terras, por onde os tens lançado, por causa de suas rebeliões que cometeram contra ti. Então você vê aqui o reflexo de um homem que não está se aproximando de Deus apenas pedindo uma bênção, uma cura, uma restauração. Ele está indo lá, primeira coisa ele está falando: Senhor, o errado é nós, quem errou foi nós, quem falhou fui eu, Senhor. Ele está reconhecendo os seus pecados. É a forma de Deus descer, irmão. É a forma de Deus descer. Amém? É muito importante a igreja saber disso, né? Entender estas coisas, que a Santa Ceia é a mesa do Senhor. Quando Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando Paulo disse isso, irmão, Paulo estava dando uma sentença assim: se você quer tomar Santa Ceia em pecado, tome, mas o que come e bebe indignamente, amontou a condenação para si mesmo. Você está entendendo?
A Santa Ceia, ela pode ser uma bênção e pode ser um juízo também para alguém. Examine-se, pois, a si mesmo. É quando você examina a tua vida, como Daniel estava examinando aqui. Examine-se a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém? Então, veja, o tempo, alguma coisa pior não ter acontecido, isso aí não nos isenta de acerto e confissão. A terceira coisa que eu notei aqui foi confissão. Você quer ter o favor de Deus? Confesse as suas falhas e acerte os seus erros. Não fica jogando as coisas para baixo do tapete. Não fica encobrindo as coisas. Tem coisas que você ora e se conserta diante de Deus. Tem coisa que você tem que ir diante do seu sacerdote. Se é que você tem um sacerdote, você tem um pastor, então o pastor, ele é levantado para isso. Para isso. Você tem coisas coisas corriqueiras que você vai lá e ora a Deus, mas tem coisa que se você não vai diante do pastor, do ministério, e não acerta aquilo, se você não quiser acreditar nisso, se você não quiser fazer, mas eu tenho que falar. Tem coisa que se você não vai e não acerta aquilo com o sacerdote, eu não estou falando com o Aldrin, eu estou falando com o sacerdote, eu nem queria que ninguém fosse me falar nada, mas tem coisa que se você não vai e não acerta aquilo diante do teu pastor, aquilo não sai das tuas costas. Igual aquela mulher que caiu diante do profeta e disse, mas eu pedi perdão a Deus, e um demônio judiando da vida dela, você conhece a história. Eu pedi perdão a Deus. Você vai tomar a Santa Ceia? Cuidado. O que come e bebe indignamente está comendo condenação para si. Então, irmão, eu não preciso pôr a mão assim e falar para fulano assim, você não vai tomar ceia, você vai. Cada um sabe do seu destino eterno. Cada um sabe, amém? Cada um sabe para onde nós estamos indo, o que nós cremos e onde nós estamos. Aleluias. Então veja bem, examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerniu o corpo do Senhor. Por isso tem entre vós muitos fracos na fé, doentes. Por quê? Porque não respeita as coisas sagradas. Pode viver do jeito que quer, mas na hora da ceia você medita, viu? Não toma ceia de qualquer jeito, quem avisa amigo é. Esse evangelho aqui é verdadeiro. Morreu gente que brincou com o Espírito Santo. Não se trata do pastor Aldrin, não se trata do fulano, do Beltrano, se trata do Espírito Santo. Se você não tiver temor de Deus, é muito perigoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa não tem temor de Deus, irmão, passa por cima, não está nem aí, dá de ombro. Veja, só acumula para si condenação. Confissão e acerto tem um grande valor diante de Deus. A gente cantava não, tem uma canção que a gente nem canta muita música desse grupo, muito hino, mas lembra? Não há pecado que eu não perdoe. É verdade, pois o meu sangue cobre tudo. É muito fácil, vai e acerta e entra debaixo do sangue. Agora, e a cara, e a vergonha para acertar os erros e colocar a vida no altar? Amém? Talvez não sirva para ninguém o que eu estou falando, talvez sirva para alguém, mas o Espírito Santo está aqui. Vou repetir, tem certas coisinhas que você vai, dobra o joelho lá no teu quarto, na tua cama, fecha a porta, ora, Deus chora, Senhor, eu não queria ter feito isso, não queria ter falado daquela forma, você pede perdão, se arrepende. Tem coisa que você faz, se você não acertar aquilo, aquele diabo não sai da sua vida. Assim diz a palavra de Deus. Jesus falou sobre isso quando falou daquele espírito maligno que saiu daquela casa e depois voltou e trouxe mais 7 demônios. 7 demônios. Então, veja, confissão. Se Daniel queria uma libertação total para o teu povo, ele tinha que entrar diante de Jeová com acerto e confissão. Senhor, pecamos contra ti, não obedecemos teus profetas, falhamos, desobedecemos a tua palavra. Começou a se humilhar diante de Deus, e Deus começou a se parar por aquela oração. Miguel, fica aqui do meu lado. Acho que você vai descer na terra hoje. Tem uma oração está sendo feita na Babilônia nessa noite.
Tem uma alma se derramando na Babilônia essa noite, Miguel. Você vai ter que descer, eu vou te enviar com uma palavra de resposta. Eu tenho um profeta que está se derramando em lágrimas diante de mim. Aleluia. Vamos seguir um pouquinho mais. Olha lá, próximo versículo. Próximo, por favor. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Ele reconhecia as suas falhas e reconhecia as virtudes, a graça de Deus. A ti, Senhor, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Veja, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Veja, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Veja, eles estavam reconhecendo, Daniel estava reconhecendo, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Passa. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Pode passar. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, até isso, eu achei tão bonito isso aqui. Apesar disso, aí entra, irmão, a pessoa que sofre e não se humilha. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Até isso, que bonito, Daniel reconhecendo, falou, quando a gente começou a ver que nós estávamos perdendo, em vez de nós nos convertermos, em vez de nós nos reconhecermos, nem isso a gente serviu para suplicar, porque Deus está pronto a entrar em cena por aquele que clama. Deus está pronto a responder aquele que o busca. E Daniel chorando, disse, Senhor, nem isso nós fizemos, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos da nossa iniquidade. Ele está dizendo, Senhor, nós somos um povo duro, nós somos um povo ruim, nós somos um povo pecador. E aí daqui a pouco ele fala, mas Tu és o santo, o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de, Senhor, ele reconhece as virtudes de Deus e as suas falhas, e vai orando, no verso 18, inclina, ó Deus, verso 18, inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve, abre teus olhos, irmão. Será que Deus não ouve? Será que Deus não vê? Claro que Ele ouve, claro que Ele vê, mas Ele quer ver o clamor do seu povo. Aleluia, tem que ter clamor, tem que ter desejo, tem que ter uma busca. Olha para a nossa desolação, Senhor. A pessoa pode falar assim, aqui não tem ninguém desolado, não. Uma pessoa desolada é uma pessoa pobre de Espírito Santo. Uma pessoa desolada. Riqueza é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Essa é a desolação. Veja. E para a cidade que é chamada pelo Teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, fiados, quer dizer confiados em nossas justiças, mas em Tuas misericórdias. Se você confessou e acertou as coisas, aí você vem para a ceia, e o diabo está massacrando a tua mente, você caminha em direção ao altar, assim, Senhor, eu não tomo ceia fiado em minha justiça, mas eu caminho confiado na Tua misericórdia, Senhor. Amém? Tem esperança para todos nós nesta noite. Tem esperança para todos nós nesta noite. Aleluias. Eu estou confiado nas Tuas muitas misericórdias, ó Deus. Amém. Verso 19. Senhor, ouve, Senhor, e perdoa. Atende-nos e age sem tardar. Por amor de Ti mesmo, ó Deus meu. Porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Quem é o povo que é chamado pelo nome de Deus? Não é a noiva que recebeu o nome de Jesus em sua vida? Você crê que você é o povo que é chamado pelo nome de Deus? Você crê que você é o povo que é chamado pelo nome de Deus? Ele não parou a oração. Passa para o próximo versículo. Ele não parou a oração. Estando
ainda falando, Deus não esperou a oração terminar. Estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel. Ó irmão, um homem entrando na brecha por seu povo, por sua família, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Passa. Estando eu, digo, ainda falando, olha, ele enfatiza isso, que ele não tinha terminado a oração. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ele primeiro veio, ele viu numa visão, mas agora ele vai se materializar e vai visitar, aleluias, ao profeta. O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Deus desceu, irmão, numa teofania de um arcanjo chamado Gabriel e tocou no profeta Daniel enquanto ele orava. O que nós estamos precisando, pastor Aldo? Nós estamos precisando de um toque de Deus. Nós precisamos de um toque divino em nossa vida, irmão, para vomitarmos o pecado e as coisas do mundo. Aleluia! Havia 2 sacrifícios contínuos. Um era na parte da manhã, o outro era na parte da tarde. Um era 9 horas da manhã, o outro era às 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, Jesus expirou às 3 horas da tarde. Havia um sacrifício da parte da manhã e havia o sacrifício da parte da tarde. Você vê Esdras, e próximo da hora do sacrifício da tarde, eu estava clamando diante do Senhor, e se reuniram junto a mim todos que tremiam da palavra do Senhor, e clamaram como um só homem, como uma só voz, e se arrependeram de seus pecados. Você vê lá Esdras, quando ele está trazendo um revivamento, e ele vê que os magistrados, os príncipes, os principais de Israel, todos se misturaram com coisas erradas, e Esdras está trazendo uma limpeza. Veja, ele quer rededicar o santuário, né? Neemias reconstrói os muros, Esdras restabelece o templo. Mas veja, então tinha um sacrifício de manhã e tinha um sacrifício que era o sacrifício da hora da tarde. O sacrifício da hora da manhã foi a igreja de Éfeso, a primeira era da igreja, quando essa igreja gloriosa saiu com o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, um sermão de 15 minutos, 3.000 almas foram agregadas, foram batizadas nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo, irmão, aquela igreja gloriosa, eles oravam e o Espírito Santo dizia: separai-me a Paulo e a Barnabé. Você já leu o livro de Atos, você sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo separava os ofícios da igreja. Separa tal pessoa para mim e põe ela em tal posição. Veja, então ali estava uma igreja em conexão com anjos, aleluias, as portas da prisão abriam, Dorcas ressuscitou pela oração de Pedro, tinha ressurreição, tinha a porta de prisão que abria, o anjo encontrou Paulo quando estava perdido no navio, amém? O menino caiu do sobrado, lá embaixo, Paulo veio sobre ele, a vida voltou sobre o menino, na porta do templo Formosa, Pedro vai dizer: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. O paralítico levantou da porta do templo, a sombra de Pedro curava os enfermos. Porque não era a sombra de Pedro, era a sombra de Cristo Jesus. Era Pedro andando, mas era a sombra do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles apóstolos. Aquele foi o sacrifício da manhã. E agora, no final da era, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, no final dos tempos, uma mensagem vem no sacrifício do tempo da tarde, quando a segunda vinda de Cristo se faz real, e Jesus vem para tirar o seu povo, irmão. A mesma coisa, somos os Efésios desta era final. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu não dei conta ainda de restaurar 100% do que aconteceu no livro de Atos, mas do jeito que eles batizaram, eu já batizei, eu já voltei para o batismo original, eu já voltei para a Santa Ceia original. Amém? Eu já voltei a crer igual eles creem. Agora nós estamos esperando, aleluia, é a dinâmica descer sobre a mecânica. Primeiro a mecânica tem que ficar no lugar. A mecânica se posiciona e a dinâmica desce para fazer o mecanismo funcionar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Todo milagre tem duas partes.
uma natural e uma sobrenatural. Todo milagre tem duas partes. Todo milagre na Bíblia tem uma parte humana e uma parte divina. A parte humana você tem que fazer, eu tenho que fazer. A parte divina não te toca, é Deus que opera. Mas a mecânica tem que estar. Pastor, por que o senhor está falando mecânica e dinâmica? Você tem um carro, o carro tem gasolina, tem motor, escapamento, embreagem, volante, está todo ali, mas ele não funciona, ele está parado, está todo desligado. Você gira a chave, quando você dá na partida, uma fagulha da ignição põe todo o mecanismo da mecânica de um carro para funcionar. Você aperta o freio, a luz de freio liga lá atrás, você engata a ré, a luz de ré acende, você a buzina, tudo, veja. Mas o que colocou todo o mecanismo para funcionar? Uma fagulha. Para você ter um carro funcionando, você tem que ter mecânica e dinâmica. Ah, eu quero a dinâmica, mas cadê a mecânica? Não tem volante? Não tem motor? Não tem gasolina? Arruma a mecânica. A dinâmica é Deus. Aleluias. E a coisa começa a funcionar. E a coisa começa a andar. E essa era apostólica tão sonhada começa a voltar mais uma vez. Sabe, irmão? Deus, me ajude a viver para o dia de ver a sombra do irmão Mateus curando o enfermo, a sombra do irmão Ramão, a sombra do pastor, a tua sombra tirando a febre da tua filha. Filha, a mamãe vai passar a sombra sobre você, tua febre vai sair em nome de Jesus, e a febre sai. Essa é a palavra de Deus. Aleluias. Pedro era homem como eu, mas ele cria no sobrenatural. Pedro viveu no sacrifício do tempo da manhã, eu sou o sacrifício do tempo da tarde. Você é o sacrifício do tempo da tarde. Sacrifício fala de renúncia, sacrifício fala de entrega, de rendição. Tu és o sacrifício da parte da tarde, meu irmão. Então, descobre as promessas que são concernentes à tua hora e teu dia e creia de todo o coração. Duvido você ter fé perfeita. Você não consegue ter fé perfeita se você não sabe o que você está esperando. Ah, eu não vejo a hora dele chegar. Quem? Não sei. Acho que vai chegar alguém. Mentira. Ele não crê que alguém vai chegar. Mas quando alguém que você sabe que é de confiança fala para você assim: amanhã, às 9 horas da manhã, em ponto, eu estarei aqui e baterei nessa porta. Você fala: não, fiel é o que me prometeu. Eu sei quem está chegando. Opa, está dando a hora. Eu sei a hora que eu estou vivendo. Você já está limpo, já está arrumado, já tomou banho. O noivo está à porta. Você não está sujo, limpando casa, né? Cabelo amarrado assim, alguma coisa. Veja, você já está pronta. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Eu vou para a porta. Está na hora. Ele não vai chegar nem antes nem depois. Eu conheço o meu dia e a minha mensagem. Eu sei a hora que eu vivo. Não, eu estou na igreja, mas eu sei aonde eu estou. Eu sei onde eu estou parado. Eu sei que era eu estou vivendo. Eu sei que minuto no calendário divino eu estou. Aleluia. Eu sou aquela virgem prudente que tinha azeite na sua lâmpada. E eu estou perto de meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, sai ao encontro. Eu estou pronta. Pega a lâmpada e sai. E vai ao encontro do noivo. Anécia, dai-nos do vosso azeite. Ide aos que têm para vender. Enquanto foram, o noivo e a noiva entraram e a porta fechou. Amém? Bem-aventurados são aqueles que têm parte nas bodas do Cordeiro. Não provarão da segunda morte. Aleluia. Oh, irmãos, e reinaremos com Cristo Jesus. E teremos um milênio aqui nessa terra. E viveremos um reinado de paz aqui, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que tempo maravilhoso será. Chega a dar uma emoção na minha alma, porque eu creio até meus tutanos. Eu creio que a minha alma, aleluia, que essa palavra de Deus é a verdade. E viverei crendo e morrerei crendo que essa palavra é a verdade. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria encerrar, irmão, com uma escritura do Novo Testamento. Está em São João capítulo 12, versículo 20. Você está abençoado, né, nesta noite. Aleluias. Na minha alma eu me sinto tão feliz quando eu falo das promessas de Deus. Minha alma arde, meu coração crê,
Aleluia, eu sinto fé também em você aí. Então não é eu só que sou louco, você também é louco, você crê. Louco para o mundo, né? Mas sábio para Deus. Aleluia, se eu sou louco, me deixa com a minha loucura, que eu estou muito feliz com ela. Aleluia, graças a Deus por esta mensagem. São João, capítulo 12, versículo 20. Sim, os gregos. Eu quero terminar com isso. Antes de ler essa escritura, eu te faço uma pergunta para você entender o que eu quero dizer com essa escritura. Muitas pessoas procuraram Jesus. Aí eu separei um monte de escritura aqui, eu não vou entrar nelas. Eu separei a escritura das pessoas que buscaram Jesus só por causa do pão que ele multiplicou. Você vê Jairo, que foi desesperado por causa da sua filha. Você vê a mulher do fluxo de sangue. Você vê o centurião romano. Muitas pessoas procuraram Jesus. Você vê os doentes. Uns procuravam ele por curiosidade, né? Então, o que nós buscamos nesta noite? Veja, motivos e propósitos diferentes. Então, olha para você ver que coisa interessante. Eu tenho uma escritura onde Paulo diz assim: os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo morto e ressuscitado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Essa escritura, ela resume um pensamento daquela época, porque era assim: os judeus criam sinais. Você mostrava um sinal para o judeu, ele seguia. Os judeus, eles dá-nos um sinal da tua parte. Jesus disse: nenhum sinal será dado para essa geração adúltera, senão o sinal do profeta Jonas, né? Então os judeus buscam sinais. E os gregos, né? Desde os grandes filósofos da Grécia Antiga, como Platão, Sócrates, os gregos, eles são tidos como berço da filosofia, da sabedoria. Então os gregos buscam sabedoria. Mas a fama de Jesus percorrera toda a Judéia, Galiléia, Jerusalém e os confins da terra. Então me chega esses gregos aqui, com curiosidade. Jesus era um homem que a fama dele ia, e eles queriam saber que tipo de pessoa era esse Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar. Jerusalém era um centro de adoração. Então, anualmente tinha festas que atraía pessoas do mundo inteiro. Sempre foi isso. Havia alguns gregos que tinham subido a adorar no dia da festa. Veja, passa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Você quer ver Jesus? O que será que esses gregos tinham na cabeça, né, irmão Ramon? O jovem rico também foi procurar Jesus. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Faz isso, isso e isso. Virou as costas e foi embora. Muitos buscam Jesus, né? Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Veja, e Jesus respondeu dizendo: olha que resposta profunda e profética. Eu tenho certeza que eles não entenderam nada quando Jesus disse isso. Quando eles disseram que os gregos tinham chegado, Jesus vai dizer assim, parece que não tem nada a ver com a presença deles. E chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Já não entenderam nada. O que será que é isso? Veja, na verdade, duas verdades, uma verdade dentro da verdade. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo é ele é o grão de trigo, amém? Desta grande lavoura. Se o grão de trigo agora, né, em outras palavras, se ele não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eles olharam assim, talvez, para um pouquinho assim, imagina aquela cena, ele falando do grão de trigo, e aqueles gregos procurando sabedoria, vendo, será que esse Jesus é um filósofo, é um erudito, é um sábio da Judéia? Aí Jesus fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Passa. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi? Eu lembrei de Isaac subir na montanha com o feixe de lenho nas costas. O pastor Vindaial falando, né? Isaac
quando o pai dele, ele vai dizer: pai, cadê o cordeiro? Calma, Isaac, Deus proverá um cordeiro, né? Minha alma está perturbada, mas quietinho, agora minha alma está perturbada. E que direi? Pai, salva-me desta hora, para isto vim, a esta hora. Quer dizer, eu vou ficar aqui fazendo escândalo, fazendo histeria? Que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu sei o meu propósito e sei porque estou aqui. Eu vou parar um pouquinho para te dizer. Você sabe o que ele disse para os gregos? Em outras palavras, traduzido na revelação do que ele falou aqui, ele disse: ninguém vai me conhecer se você não for até o Calvário. Vocês vieram da Grécia querendo ver Jesus, mas vocês só saberão quem Jesus é se vocês me acompanharem até o Calvário. Lá vocês saberão quem eu sou. E ninguém sabe quem é Jesus até que você vá até o Calvário. Porque para um, Jesus era um homem bom, que fez muitas coisas boas, e você vê os sábios, os teólogos falando a respeito de Jesus, mas só conhece Jesus quem foi até o Calvário. Amém? Veja, é só lá que você conhece realmente quem é o Filho de Deus. Ele estava dizendo, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, ele estava mostrando. Agora eu quero o verso 30. Eu quero o verso 29, anterior. Veja, Jesus orou, uma voz desceu do céu, como um barulho de um trovão, e a multidão que ele estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Veja, Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim. Um trovão, uma voz falou enquanto ele orava. Já o tenho glorificado e ainda o glorificarei mais uma vez. Não veio por mim esta voz, mas por amor de vós. Passa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aleluia. Isso aqui foi as horas que estão antecedendo o Calvário. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluias. Amém? E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Agora, irmãos, fechando essa escritura, vamos lá. São João agora capítulo 19, verso 25. São João 19, 25. Louvado seja Deus. São João 19, 25. Amém? Você ama o Senhor Jesus? Olha lá. Está nas suas horas finais. Está lá na cruz. Estão contemplando aquela cena funesta, mortal. Um condenado, crucificado. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. E a ex-prostituta, Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, estava presente. Esse discípulo é João. Estava sempre ao seio de Jesus. Ele era mais carente, mais novo também. Ele foi o último apóstolo vivo, João. Ele vai escrever Apocalipse na ilha de Patmos, e ele vai voltar dizendo assim: amai-vos uns aos outros. Esse é o maior mistério que você pode conceber. Percebendo que ele estava presente, disse a sua mãe: mulher, deixa nesse versículo, eis aí o teu filho. E depois, filho, eis aí a tua mãe. Mas espera aí, volta então. Então estava o discípulo a quem Jesus amava. Volta o versículo anterior. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena, e o discípulo a quem Jesus amava. Cadê o centurião? Cadê Jairo? Cadê o leproso que foi curado? Cadê a mulher de Naim cujo filho ressuscitara? Cadê todo mundo, pessoal? Cadê a multidão da multiplicação dos pães? Cadê aquele povo que encheu a barriguinha? Oh, que culto abençoado! Cadê esse povo? Só tem vocês 4 aqui? Veja, cadê todo mundo? Ora, irmãos, Senhor, deixa-nos morrer ao teu lado, aos pés da cruz, Senhor. Essa era uma hora de desprezo, de abandono. Ninguém aos pés da cruz, todo mundo, um monte de gente.
Cadê os gregos que vieram lá da Grécia? Senhores, queríamos ver Jesus. Vem ver Jesus. Um Jesus cuspido, humilhado, sangrando, morrendo naquela cruz. Muitos só querem sucesso e bênçãos, mas tem aqueles que querem ir até o fim com o Senhor Jesus Cristo. Você podia pegar aquele apóstolo ali, irmão. Você podia falar assim: você ficar aqui eu vou te matar, hein? Ele disse: então me mata, porque daqui eu não saio. Você podia pegar Maria e falar assim: sai daqui, senão eu te mato. Me mata para mim morrer, viver. Eu creio no meu Senhor, eu vou ficar aqui. E eu e você estamos contados entre aqueles que ficam aos pés da cruz até o último dia. É você um desses? Palavra estranha para terminar um culto, né, meu irmão? Mas real, viu? Ali era só quem queria o Calvário mesmo. Queremos ver Jesus, vamos lá na cruz. Cadê a multidão? Cadê o povo que comeu pão? Cadê todo mundo? Cadê? 4 ali. E aí o sol se escondeu e houve trevas sobre a terra. Eu não vou ler os próximos versículos, mas se você pode ler na sua casa, Jesus vai dizer assim: tenho sede, dá-me de beber. E eles vão dar vinagre misturado com fel. E Jesus disse: está cumprido, está consumado. E ele vai inclinar, mas ele vai dizer: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele pisou na cabeça de Satanás. Ele não condenou Pedro e os demais. Ele vai encontrar Pedro lá na frente chorando e vai dizer: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Você teve experiências, Pedro. Você está se tornando um homem maduro. E Deus também está nos fazendo crescer a cada dia. Vamos deixar de meninice, vamos deixar de tolice, vamos deixar de coisas banais, corriqueiras, e vamos ser maduros na fé. Amém? Amadurecer na fé e caminhar ao encontro da palavra de Deus. Deus nos abençoe nesta noite, irmão, no nome de Jesus Cristo, e que nós possamos ter alegria e ter prazer de falar assim: eu estou contado entre aqueles que ficaram até o fim aos pés da cruz. Amém? Quando a coisa apertar, Senhor Jesus, eu não arredo da tua cruz, não. A coisa pode apertar, eu não vou arredar da cruz. Estou pronto a morrer se preciso for, mas estarei aos pés da cruz. Aleluias. Ai, como doeu meu espírito quando eu falei essa palavra. Cadê todo mundo? Como doeu meu coração aqui, olhando para o Calvário, não é? Aquelas mãos que curaram estavam agora pregadas naquela cruz. Aquelas mãos que tiraram a febre, tiraram a dor, agora estava abandonado naquela cruz. Esse é o reflexo do evangelho do século 21. É um abandono da palavra de Deus. É a reprovação por causa da palavra. O mundo te criticará, mas Deus estará com você. Espera aí, Jesus. Os seus últimos segundos, não morre não. Espera um pouquinho. O que está passando na tua mente agora? Você está no Monte Calvário, você está olhando para Jerusalém. Jerusalém está deserta, está todo mundo escondido. Todo mundo, os pássaros não cantaram, o sol não deu sua luz. Certo, ele falou assim: cadê? Cadê o povo que comeu pão? Cadê os leprosos que foram curados? Cadê todo mundo, pessoal? Mas eu quero terminar dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E se tu me ajudares, irei até o fim contigo, Senhor. Deixe-me dizer como Josué no seu último capítulo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? De fé em fé, de glória em glória, de cultos de correção e de cultos de exaltação e de fortalecimento, estarei, Senhor, aos pés da tua cruz, não importa. Tem espinhos? Estarei aos pés da cruz. Tem críticas? Estarei aos pés da cruz. Tem lágrimas? Tem críticas? Tem perseguição? Estarei aos pés da cruz. Mas também tem libertação, tem paz, tem vitória, tem cura. Aleluia!
é a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Aleluias. Foi na cruz, foi na cruz. Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, São João 13, que os meus olhos, verso 4, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Eu vou ler o verso 4, a igreja o verso 5. Nós vamos aqui dar testemunho do que nós fazemos. Jesus nos deu exemplo. E nós queremos repetir as pegadas do Mestre. São João capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirando as vestes de cima, tomando uma toalha, cingiu-se. Leia a igreja o verso 5, todos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Leia o verso 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado, quer dizer, pela palavra, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem estava lá. Leia o verso 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Aqui você vê que é um ritual natural, não é espiritual. Porque Pedro disse: então me lava as mãos e a cabeça também. Não, é só os pés. Porque com isso nós estamos quebrando aqui a coisa de um ser melhor do que o outro. Um lava o pé do outro, o outro lava o pé de um. Amém? Então era isso que ele estava mostrando. Nós estamos no verso 12. Depois que ele lhes lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Jesus quer saber se eles entenderam. Entendeis o que vos tenho feito? Leia o próximo. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Eu vos dei o exemplo. Então, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Leia todos o 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não adianta saber e não fazer. Se sabeis, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Aleluia. Então aquilo foi na noite da Santa Ceia. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu vou ler o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, Para que não nos ajunteis para condenação, quanto às demais coisas ordenadas-ei quando for ter convosco. amém. Pode se sentar? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Amém? Neste momento você vai ter 1 minuto de meditação, enquanto eu vou lavar as minhas mãos para partir o pão, vou esterilizar as minhas mãos e partir o pão. Tome a ceia confiante, não tenha medo. O profeta disse que não há enfermidade no cálice do Senhor. Então, tenha 1 minuto de oração, onde você faz uma autoanálise, um exame da sua vida, e assim você vai olhar para você mesmo. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se alguém te magoou, entregue nas mãos de Deus. Diga na sua oração: Senhor, eu estou em paz com as pessoas, eu tomo essa ceia em paz em meu coração, Senhor. Eu perdoo, ninguém me deve nada, eu perdoo. É assim que você toma a ceia e ela é uma bênção na sua vida. 1 minuto, enquanto você tem esse tempo de meditação.